Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As crianças, elas vão sair para a salinha, não sei qual é a tia que vai estar programada, era a tia Íria, mas eu não estou vendo tia Íria, eu queria que uma outra tia assumisse, por favor. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Segunda a Timóteo, capítulo 4, do versículo de número 1 até o 8. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos felizes por ver a família da nossa irmã Zéza. Nossa irmã Zéza, uma irmã querida, que sempre estava conosco, sobretudo às quintas-feiras. Mas Zéza, ela partiu para a casa do pai. Eu acho que já faz um ano, é isso? Mais ou menos um ano. E ela era uma querida que estava sempre presente aqui conosco, e hoje seus familiares, em honra à sua memória, estão conosco na noite de hoje. Glória a Deus por isso. O coração de Deus se alegra por essa ação da família. Diz assim a palavra do Senhor. Texto 2 Timóteo, todos acharam? Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos levantar um clamor especial nessa noite, que o Senhor abra olhos e ouvidos espirituais, que nós possamos compreender aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo. Especialmente nós te pedimos pelos familiares da irmã Zéza, que continue havendo consolação nos corações, que o Senhor os abrace de modo especial, e que os espaços vazios, ou o espaço vazio deixado no coração desses amados, sejam preenchidos pelo teu Espírito Santo. Que tu possa tocá-los de uma maneira especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria encorajá-los a viver em prontidão
esperando a vinda do Senhor, que é certa e repentina, anunciando a palavra em tempo e fora de tempo. O Senhor, por meio do apóstolo Paulo, traz aqui uma severa advertência ao jovem pastor Timóteo em relação aos deveres do ministério. Contudo, esta palavra ela não se aplica apenas a pastores, a ministros de Deus, mas a todos que receberam a incumbência do ID. Nem todos são chamados para missões transculturais, por exemplo. Nem todos são chamados para ir para a África, para ir para outros lugares distantes, mas todos indistintamente fomos chamados por Deus para ir e pregar. E você pode dizer, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, você não sabe conversar? Então o Senhor nos chama para partilhar com os outros aquilo que o Senhor fez no nosso coração. E nós temos falado aqui neste lugar muitas vezes e de muitas maneiras a respeito dos dias maus que estamos vivendo sobre a terra. Como nós estamos recebendo de um modo especial os familiares da nossa irmã Zésia, eu me lembro muito das nossas conversas. Muitas vezes nos sentávamos e conversávamos durante longo tempo sobre a necessidade das pessoas ouvirem a palavra. E ela era incansável nisso, ela estava sempre pronta para falar desse amor de Deus, para falar desse Cristo vivo que ela experimentou há tantos anos atrás e que no apagar das luzes da sua vida, ela ainda estava testemunhando acerca do Cristo. E todos nós que a conhecemos, todos nós que tivemos o privilégio de testemunhar aquilo que o Senhor fez na vida daquela amada, e a família hoje aqui neste lugar, é um privilégio também para nós. Há uma urgência da pregação da palavra, quer que seja oportuno ou não. E nós estamos vivendo um tempo de politicamente correto. E as pessoas têm uma história de dizer, não é oportuno falar disso. Mas o texto é muito enfático e o apóstolo manda que o seu delegado apostólico ali, Timóteo, ele fale. E ele diz, insiste, quer seja oportuno ou não. Então que nós possamos semear, ter a consciência que somos chamados para ser semeadores dessa palavra de vida. E semeamos com palavras, mas semeamos também com atitudes. A nossa irmã era uma irmã que semeava com palavras e semeava com atitudes. Eu tenho certeza, se cada um de nós aqui que tivemos o privilégio de conhecê-la, ou aqueles mesmos que fazem parte da família, se tivessem a oportunidade de falar um pouco acerca daquilo que experimentaram através da vida daquela serva amada, certamente nós teríamos uma noite de vigília, porque eram muitas histórias. Eram muitas situações que envolviam a irmã querida, que hoje está infinitamente melhor do que todos nós. Então, o texto que nós lemos, ele traz algumas instruções dadas por Paulo ao jovem pastor Timóteo, que servem também para nós em nossos dias. E eu queria que você prestasse atenção. Primeira instrução, pregar com instância a palavra, quer que seja oportuno ou não. Os dias são maus e a vinda do Senhor se aproxima. Talvez para alguns essa palavra pareça estranha, mas que a nossa oração hoje é que o Espírito de Deus, ele possa ministrar ao seu coração
e essa palavra seja digerida, e essa palavra seja recebida, e ela não fique só na cabeça, mas ela desça para o coração, e ela faça, e ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Os versículos de 1 a 4 dizem o seguinte, eu vou ler uma outra versão para ficar mais claro ainda. Diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quantos mitos, quantas fábulas, quantas crenças vazias de conteúdo nós temos visto nos nossos dias. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, queridos, não há tempo a perder. Os dias são maus e estão se cumprindo. A vinda do Senhor não tarda. E a ação dos falsos mestres dos nossos dias tem sido veloz, tem sido devastadora. Eles enganam, eles entorpecem e seduzem os ouvintes, que acabam se deixando persuadir pelas suas palavras convincentes e agradáveis, como gostosas coceiras no ouvido. Há pouco eu ouvi a irmã Sônia coçando o ouvido. A irmã Sônia tem uma coceira no ouvido, que ela sempre teve essa coceira, e ela dizia, mas é bom quando dá essa coceira, é gostosa de coçar. Assim são os falsos mestres que cercam as pessoas com palavras agradáveis, vazias de conteúdo, mas que são agradáveis ao ego, são agradáveis aos ouvidos. E eu queria chamar sua atenção para isto no dia de hoje. Que o Senhor, Ele possa abrir os seus ouvidos espirituais. O maior tributo que a família da nossa irmã pode prestar a ela é seguir os seus passos. É seguir essa fé viva. Nunca vi uma reclamação dos lábios daquela amada. Nunca vi uma palavra de dúvida quanto à fé. Passou por todos os percalços, passou por todas as dificuldades, por todas as enfermidades que viveu, mas sempre testemunhando acerca do Cristo e pregando essa palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia. A segunda exortação do apóstolo ao jovem Timóteo é suportar as aflições com sobriedade e cumprir a missão que foi confiada, que foi a nós confiada. Vivemos um tempo de grandes perseguições. O versículo 5 diz o seguinte: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, amados, a vida de um servo sobre a terra não é uma vida fácil. É uma vida de aflições, é uma vida de dificuldades, especialmente se ele tem um chamado específico. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. As perseguições fazem parte. Mas que nós estejamos absolutamente convictos da nossa fé e do nosso chamado. Num dos cânticos que foram entoados, o pastor ministrou sobre isso. Nós sabemos em quem nós temos crido.
E quanto a você, será que você sabe em quem tem crido? Será que a sua confissão de fé é uma confissão que lhe dá firmeza aos passos? Que a palavra de hoje também seja uma palavra que nos faça pensar. Não se preocupe, eu não vou fazer um apelo dramático. Quem quer receber Jesus, eu não vou fazer isso, não vou. Mas que a palavra, a nossa oração é que essa palavra, ela desça profundamente ao seu coração, ela toque profundamente no seu coração, e que você possa abrir os seus ouvidos e os seus olhos espirituais para o Cristo, e que o Senhor Jesus, ele entre na sua vida e mude a sua história. E eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de um relacionamento íntimo com Cristo. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco no momento seguinte. Nem todos são longevos. Mas que de repente nós podemos ser chamados da terra. E aí? O que é que você pensa sobre isso? E a terceira advertência é olhar com perseverança para o exemplo dos santos do passado. Versículos 6 a 8, Paulo diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. E é interessante que uma das minhas últimas conversas com a irmã Zésa, antes dela ser hospitalizada, antes de acontecer o desfecho, ela me disse assim: minha irmã, eu estou indo. E naquela hora da conversa eu estava distraída, não estava me apercebendo daquilo que ela queria nos dizer, daquilo que ela queria me dizer. Mas ela estava dizendo: eu estou indo para casa. Havia uma convicção tão profunda, daquela certeza absoluta da fé professada. E eu só compreendi, nós nos falamos no portão, conversamos um pouco, e ela disse, olhou para mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse: eu estou indo. No primeiro momento, como eu disse, eu achei que ela estava indo para casa, mas não, ela estava indo literalmente para a casa do Pai. Naqueles dias, logo em seguida, ela foi internada e a coisa aconteceu. Como é bom a gente ter o privilégio de ver grandes testemunhos sobre a terra. E eu glorifico a Deus porque o Senhor me concedeu esse privilégio. O martírio do apóstolo Paulo aqui estava iminente, mas isto não era motivo de preocupação, de apreensão para ele, porque ele sabia em quem cria e tinha certeza do dever cumprido com fidelidade. Seu olhar estava na eternidade, não na temporalidade dos dias terrenos. Aonde tem estado o nosso olhar? Há tanta preocupação, corremos tanto de um lado para o outro. Para onde nós temos olhado? Será que nós estamos tão distraídos com as coisas desta vida que não percebemos a urgência que é a eternidade para nós? A preparação para a eternidade. Paulo combateu os muitos combates e saiu deles mais que vencedor por meio daquele que o arregimentou. Ele completou a carreira proposta sem se deixar deter pelos obstáculos e a aridez do caminho. E sobretudo ele guardou a fé sem vacilar, pois sabia que quem fez a promessa é fiel. E como escolhidos de Deus, não podemos perder de vista nem a vida, nem o testemunho dos santos do passado remoto e do passado recente.
é grande a nuvem de testemunhas que viveu antes de nós. O capítulo 11 da carta aos Hebreus traz ali toda a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres, o texto diz, dos quais o mundo não era digno. A terra não é um lugar onde viemos passar férias, é uma arena de guerra. E a igreja não é um clube eclesiástico para distrair bodes entediados, ou mesmo um transatlântico de turismo cheio de diversão para prender adeptos. É um navio de guerra, singrando em mares turbulentos. Portanto, combatamos os combates que surgirem, corramos com perseverança a carreira proposta e guardemos a fé sem vacilar. Foi assim que fizeram os santos do passado. Foi assim que fizeram os santos do passado remoto e os santos do passado recente. Foi assim que fez a nossa irmã Zésa. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Amém. E hoje está gozando de altos privilégios na presença do Senhor. O texto diz que há uma coroa esperando pelos fiéis. Esperava por Paulo e espera por todos os fiéis. E essa coroa deverá ser recebida e depositada aos pés do Cristo. Avancemos. Avancemos como bons soldados de Cristo. Corramos com disciplina e perseverança a carreira proposta a nós. E sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tem uma coroa incorruptível esperando por nós. Escuta só isso aqui. 1 Coríntios 9, 25 a 27 diz o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como é que nós concluímos essa mensagem? O tempo é de oração vigilante e constante. A mesma coroa da justiça que aguardava o apóstolo Paulo, aguarda quantos amam a vinda do Senhor, que é certa e repentina. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, o Senhor diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Termino com as palavras do Cristo em Apocalipse 2, 10, a última parte do versículo: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Que o Senhor, Ele ministre essa palavra ao nosso coração. Não tenho nenhuma intenção de trazer grandes explicações. O Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito da palavra, Ele há de ministrar os seus corações de um modo real, de um modo vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus.